Estamos numa série de mensagens sobre uma vida com propósito, e o propósito número 1, o primeiro propósito da vida é adoração. Falamos aqui que nós adoramos a Deus cantando, nós adoramos a Deus orando, nós adoramos a Deus fazendo qualquer coisa. O apóstolo Paulo diz, façais qualquer coisa, quer comais, quer bebais, tudo para a glória de Deus. Quando você cumpre o propósito para o qual você foi criado, você está adorando a Deus. Existem muitas coisas que nós podemos fazer para adorar a Deus, com inteligência, com alegria, com entendimento. Vimos que nós precisamos ser amigos de Deus para adorarmos a Deus, que Ele quer ser nosso amigo, mas depende de nós fazermos a sua vontade, obedecermos os seus mandamentos. Quem é meu amigo, obedece o meu mandamento. Então, nós estamos desenvolvendo esse assunto sobre adoração, e hoje nós vamos falar sobre a adoração que agrada a Deus. Existe adoração que desagrada a Deus? Sim, existe. Existe a que agrada, existe a que desagrada, né? O exemplo mais clássico é Abel e Caim. Os dois adoraram. Né? Uma adoração agradou e a outra adoração não agradou. Um sacrifício agradou e o outro sacrifício não agradou. Mas vamos falar sobre isso, a adoração que agrada a Deus. Marcos capítulo 12, verso 30. Eu quero ler esse texto e nós vamos orar. Marcos 12, verso 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amém? Vamos ler mais uma vez? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, peça ao Senhor que me ajude a pregar. Pai, no nome de Jesus, estamos reunidos em Tua presença nessa noite, para Te louvar, para Te adorar. E nesse momento, ó Pai querido do culto, nós separamos para falar, ministrar a Tua poderosa palavra. Ela, Pai querido, que é viva, que é penetrante, mais que todas as espadas que existem, vai até a divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas, e que não volta vazia sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Que nessa noite, ó Deus, essa palavra poderosa entre em nosso coração e fique gravado na tábua do nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti. Abençoa, Deus, que toda mente esteja cativa a obedecer a Tua palavra, aqui no templo, os Teus filhos em casa, pela internet, que nós possamos nos dedicar a aprender a Tua palavra. Ajuda-me, Espírito Santo, tem misericórdia de mim, usa-me, ó Deus, para a glória do Teu nome, eu preciso de Ti, eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. A adoração envolve esses aspectos. Esse é o maior e o primeiro e o maior mandamento, amar a Deus. O segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo, mas estamos falando de adoração, então vamos nos concentrar numa adoração que agrada a Deus. Uma adoração que agrada a Deus, ela envolve o quê? O coração, a alma, o entendimento e força, energia. Quando você sai da sua casa para vir ao templo, existe uma série de coisas que acontecem e você precisa colocar esse verso em ação. Você precisa se lembrar disso aqui, porque existe uma série de coisas que vão competir com Deus. Essas coisas que competem com Deus
elas vão ser vencidas quando você lembrar desse verso. Quando você lembrar desse texto, desse mandamento. E aí você vai poder fazer o quê? Uma análise sobre que tipo de adorador eu sou. Todo mundo fala que é adorador. Todo adorador. Ninguém quer, e ninguém gostaria de alguém falar assim, você não é um verdadeiro adorador. Mas a Bíblia fala sobre verdadeira adoração. Deus procura os verdadeiros adoradores. Existe o verdadeiro. O verdadeiro adorador, ele leva em consideração esse texto. Ele é muito forte quando nós entramos em detalhes. Deus quer você por inteiro. Deus não quer apenas uma parte da sua vida. Deus quer a sua vida. Ele pede todo o seu coração, ele pede toda a sua alma, ele pede toda a sua mente, que é o seu entendimento, e toda a sua força. Me parece que não sobrou mais nada para ninguém. Ele não divide. É tudo. Fala para a pessoa que está do teu lado, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Ou é morno ou é frio. Deus não quer o quente ou é frio, melhor dizendo, né? Eu falei morno. É quente ou é frio. É tudo ou é nada. Ou é amigo ou é inimigo. Nós já falamos isso aqui outros dias. Agora nós estamos olhando no aspecto do indivíduo. Nós somos um ser social. Nós somos um ser espiritual. Nós somos um ser emocional, psicossocial. Nós somos esse conjunto aqui, olha, coração, alma, mente, força. Está falando de corpo, está falando de espírito, está falando de sentimento, de emoção. Está falando do indivíduo por completo. É tudo. Então, quando Deus dá o mandamento, ele diz assim, olha, amará, pois, o Senhor teu Deus. E aí ele, olha, com uma parte do seu coração, com uma parte do seu entendimento, com uma parte das suas emoções, não. É com tudo. Ou é tudo, ou não é nada. Ou você se esforça para ser todo de Deus, ou você não vai ser nada dele. Me parece que Caim e Abel estavam ali, os dois. Parece que Abel colocou tudo o que ele tinha, toda a sua força, todo o seu... E parece que Caim não. Caim, de alguma forma, ele criou alguma reserva. Imaginar o que aconteceu ali, exatamente, nós não sabemos. Existem muitas pessoas que fazem especulações, conjecturas, acerca porque que Deus aceitou a oferta e a adoração de Abel e rejeitou a de Caim. Aí vão se especular, mas não importa, existiu alguma coisa ali que não estava inteira. E é exatamente aí que nós vamos fazer a nossa própria crítica, a nossa autocrítica. Que tipo de adorador eu sou? Que tipo de adorador eu sou? Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial, ou em sobras do seu tempo, do seu dinheiro. Ele deseja a sua total devoção, e não pequenos pedaços da sua vida. E aí parece uma coisa muito complexa, porque nós somos esse ser que interage nessa vida, e não vai ser diferente. Nós trabalhamos, nós negociamos, tratamos, desenvolvemos amizades, relacionamento, não só com crente, com ímpios, estamos envolvidos nos negócios dessa vida, mas nada dessas coisas pode nos roubar de Deus, pode nos arrebatar de Deus.
Porque Deus, ele precisa estar em todos esses momentos da nossa vida. Nós já falávamos sobre isso aqui, sobre andar com Deus, sobre desenvolver um relacionamento de amizade com Deus. Ele fala sobre isso, sobre conversar o tempo todo, estar vigilante o tempo todo, não ser simplesmente um religioso, lembrar só de Deus aqui no templo, lembrar só de Deus na hora que você vou para a igreja, agora eu vou lembrar de Deus. Não, é o desenvolver uma vida o tempo todo. O tempo todo, ele deseja a sua total devoção. E aí a gente se pergunta, como que a gente vai conseguir se manter nesse nível de andar com Deus como Enoque andou, de andar com Deus, né, como Noé andava, conversava com Deus, como Abraão andava, conversava com Deus, como Moisés andava, conversava com Deus. E a gente tem muitos negócios nessa vida que não tem a ver com Deus, essas coisas que nos afastam de Deus. Então, ele deseja, querido, toda a sua vida, não pequenos pedaços da sua vida. Enquanto a gente tiver alguma coisa reservada, que Deus não pode entrar nessa área, a gente não é verdadeiro adorador. Onde você adora não é tão importante quanto por que você adora e o quanto de si você oferece a Deus quando adora. Não é o local. Lembra da mulher samaritana e Jesus? Os nossos pais dizem que é aqui nesse monte. Ela estava em Samaria. E vocês dizem que é lá no monte onde Abraão foi sacrificar Isaac, onde hoje, quando você olha aquelas imagens de Israel, todo mundo, quando fala de Israel, a primeira coisa que vem à sua mente é o quê? Aquele templo que tem lá no monte, que tem uma cúpula de ouro. Não é isso que você lembra quando fala de Israel? Quem já viu essa foto, essa imagem? Foto de Israel, o que é a foto turística mais conhecida de Israel? É um templo que hoje pertence, né, ao islamismo, né, não é mais. Ali exatamente é o monte onde Abraão foi sacrificar Isaac, que fala que é o domo do monte, aquela bola, aquela cúpula toda de ouro, né, banhada a ouro, ela está protegendo a pedra onde Isaac foi para ser sacrificado, aonde ficava a Arca da Aliança, aquele lugar sagrado que hoje está sob o controle dos muçulmanos. Mas ali era exatamente o Santo dos Santos, o lugar onde Salomão construiu o templo. Ali é o templo do monte, onde Jesus esteve, onde todas essas histórias da Bíblia ali. Aí Jesus conversando com a mulher samaritana, ela estava em Samaria e falava, olha, os nossos pais dizem que é aqui que se deve adorar, e vocês dizem que é lá no outro monte que se deve orar. Aí Jesus falou o que para ela? Não importa, vai vir tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Onde você adora não é tão importante quanto por que você adora. Você adora por quê? Por que você adora? Isso é mais importante do que o lugar aonde você adora. Ou o quanto de si mesmo você oferece a Deus quando adora. Quando você vai adorar, o quanto de você está naquilo ali. Ou você está indo porque alguém te obriga a ir, porque se você não for, vai pegar mal. Se você não se move sabendo o quanto você precisa fazer e o que você está exatamente fazendo, alguma coisa está errada. Não há verdade nisso. Existe a forma certa e a forma errada de adorar. Aos Hebreus, capítulo 12, verso 28, o autor escreveu aos Hebreus e disse o seguinte: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável,
com reverência e temor. Olha, nós temos recebido de Deus um reino inabalável. Nós batemos no peito e falamos que nós vamos morar no céu, que o nosso rei vive e reina para sempre, que o nosso Senhor é o Rei dos Reis, que Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós somos, vamos dizer assim, metidos nesse aspecto. A gente acredita que a gente está com tudo, né? E a gente está podendo, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso e a gente é filho de Deus. Eu sou filho do Pai. Então, já que estamos recebendo um reino inabalável, algo tão grande, vamos ser o quê? Agradecidos. Vamos agradecê-lo. E assim, adorá-lo de modo aceitável. Então, me parece que Deus está olhando para nós, depois de tudo que Ele fez por nós, provou o seu amor, dando o seu Filho, nos tirando das trevas, escrevendo o nosso nome no livro da vida, preparando mansões celestiais, vamos servir ao Senhor num reino poderoso, que Ele vai reinar para sempre, nós reinaremos com Ele. Olha, as coisas que Deus nos deu são muito grandes, vamos agradecê-los por isso, mas vamos também adorá-lo de modo que Ele aceite. Porque depois de tudo que Ele fez, a gente pode ser pego fazendo as coisas para Ele de qualquer maneira. Isso não é bom. Com reverência e temor. Que tipo de adorador nós somos? Adorador que reconhece toda a obra, todo o sacrifício, que reconhece todo o privilégio, todo o benefício que Ele fez de forma grata e com muita reverência e com muito temor, nós nos achegamos a Ele em adoração. E adoração verdadeira, envolvendo todos esses aspectos que nós falamos. O tipo de adoração que agrada a Deus tem 4 características. Deus se agrada quando a nossa adoração é precisa. Falando de precisão. Deus se agrada quando a nossa adoração é autêntica, quando ela é verdadeira, quando ela não é falsificada, quando ela é sincera. Deus se agrada quando a nossa adoração é atenta. Não é uma adoração tipo, nem sei por que eu fiz isso. A nossa adoração é atenta, ela é inteligente. A gente sabe o que está fazendo. A gente não está distraído. Fui pego adorando. Não, eu estava adorando. Eu não adorei distraído. Eu não estou sonhando, é verdade o que está acontecendo. O que eu estou fazendo, eu estou ligado. A nossa adoração é atenta. E Deus se agrada quando a nossa adoração é prática. Ela não fica só no campo das ideias, não fica só nas imaginações. A gente pratica a nossa adoração verdadeira. Eu quero falar sobre essas 4 características de adoração que agrada a Deus. A primeira, querido, Deus se agrada quando a nossa adoração é precisa. De precisão. As pessoas frequentemente dizem assim, eu gosto de pensar em Deus como... Aí eles vão filosofar. Então contam sobre que tipo de Deus eles gostariam de adorar. Por isso que existem tantos deuses. Mas nós não podemos apenas criar a nossa própria imagem de Deus, confortável e politicamente correta, e adorá-la. A gente não imagina Deus, porque se a gente ficar filosofando em cima de Deus, tá aí os panteístas que diz que a árvore é Deus, que a água é Deus, que as coisas são deuses. Existe lá os hinduístas que o rato é Deus, o elefante é Deus, o cachorro é Deus, o boi é Deus. Aqueles vídeos engraçados que a gente vê na internet, o camarada está lá fritando lá o pastel dele, tem rato andando para tudo quanto é lado, na panela andando, passa em cima das coisas. Você já viu esse vídeo? Na Índia, ele não pode matar, é Deus. A vaca anda no meio da rua para lá e para cá, ele não pode matar, é Deus. O elefante. Então, as pessoas fazem os seus deuses. E cada religião tem lá o seu Deus.
Nós não podemos desenvolver um Deus que a gente acha que é. Deus, ele é o que ele é o que a Bíblia diz. A adoração deve ser baseada na verdade das Escrituras, e não em nossas opiniões a respeito de Deus. Ah, mas eu penso que Deus... Eu não acredito que Deus é assim, igual vocês falam. Eu tenho um amigo que ele diz isso. Ah, vocês falam aí que Deus vai fazer, porque Deus vai destruir, que Deus vai voltar, que vai tacar fogo na terra. Que não sei. Eu não acredito que Deus é isso assim, não. Eu não vejo Deus dessa maneira. A questão não é como eu vejo Deus. A questão é como Deus é. Como a Bíblia apresenta Deus. Nós não adoramos a Deus porque a gente imagina um Deus e a gente se prostra diante dele porque a gente acredita que ele é assim. Não, Deus não é porque eu acredito que ele é. Ele é, e eu acredito que ele é o que ele é. Como ele é, pastor? Ele é o que a Bíblia diz que ele é. Você conhece Deus? Pela palavra. Eu não posso chegar aqui e falar de Deus pelo que eu penso, pelo que eu acredito. Eu preciso falar de Deus como a Bíblia apresenta a Deus. Jesus está falando sobre isso com a mulher samaritana. A adoração deve ser baseada na verdade das Escrituras, não em nossas opiniões a respeito de Deus. Então, Jesus vai dizer isso para aquela mulher: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É esse tipo de adorador que o Pai procura. Deus procura o adorador que aceita Deus como ele é. Moisés, ele falou: o que eu vou dizer para eles? Diga que o eu sou me enviou. Quem te enviou? O eu sou. Ele é. Ele é isso. Mas eu não conheço ainda Deus, pastor. Precisamos ler mais a Bíblia para conhecer mais Deus, saber quem ele é. Não é o que eu imagino. Deus não é o que eu imagino. Talvez eu tenha uma concepção errada de Deus e por isso eu ando errado. Mas se eu souber quem ele é, como a Bíblia me apresenta Deus, eu vou procurar fazer o que ele quer, porque eu sei quem ele é. Veja que no versículo anterior, o escritor aos Hebreus diz que nós adoramos a ele com reverência e temor. Por que existem muitas pessoas que não reverenciam mais Deus? Trata Deus como se fosse uma pessoa comum. Porque ele não conhece Deus. Ele pensa que Deus é uma pessoa comum. Deus é um cara legal. Não, Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é fogo consumidor. Deus, a Bíblia diz, apresenta como um Deus terrível, um Deus justo, um Deus reto. Eu preciso saber com quem eu estou andando, que Deus eu estou adorando, que não é um Deus que é manipulado, é um Deus que está no controle, que controla tudo. Então, Deus, ele procura esse tipo de adorador. Segunda questão. Então, a primeira coisa, querido, é precisão. A adoração que agrada a Deus é uma adoração precisa. Adoração daquele que sabe quem é o Deus dele. Quem é o seu Deus? O seu Deus não é o que você pensa que ele é. Ele é o Deus que a Bíblia apresenta, com todo o seu, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, com toda a sua rigidez, seriedade. Por isso que nós adoramos com reverência e temor. Porque Deus não é um brinquedo. Deus é verdade. Deus é um Deus sério. Deus se agrada quando a nossa adoração ela é autêntica. Autenticidade. Não é falsa, não é fingida. Quando Jesus disse que você deveria adorar em espírito, ele não estava se referindo ao Espírito Santo, ele estava se referindo ao nosso espírito, ao meu espírito, ao seu espírito, porque Deus é espírito e nós também somos espírito. Nós somos um espírito que habita num corpo, que tem uma alma.
Você sabe disso, que você é trino. Você é corpo, alma e espírito. Então, nós somos um espírito que habita num corpo que tem uma alma. O nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. Nós fomos feitos à imagem de Deus, como um espírito que habita em um corpo, e Deus concebeu o espírito para que comunicasse com ele. A adoração é seu espírito correspondendo ao Espírito de Deus. Por isso que todo mundo procura a Deus, mesmo sem conhecer Deus. Você vai lá no meio da selva, tem uma tribo indígena, eles adoram um Deus. Ela fala, quem ensinou para eles que existe Deus? Se eles nunca leram um livro falando sobre Deus, da onde eles desenvolveram essa ideia de que existe um ser acima deles que eles devem louvar, que eles devem fazer algum tipo de sacrifício, algum tipo de oferenda? Quem ensinou o índio que nunca teve contato com a civilização que existe Deus? Porque está dentro de nós. Todos nós buscamos a Deus em algum aspecto, muitos sem conhecer. Aí busca Deus de forma errada. Mas nós conhecemos a Deus, porque o nosso espírito busca Deus. Nosso espírito comunica com o Espírito de Deus. E essa adoração precisa ser autêntica. Quando adoramos, Deus olha para além das nossas palavras, para ver a postura dos nossos corações. Olha o que a Bíblia diz. Lá, Samuel, na casa de Jessé, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? Então, quando a gente está adorando, aí nós temos aquela visão, né? Nós olhamos e falamos, aquela igreja é uma igreja adoradora, o povo adora, amém, que assim seja. Mas Deus, de fato, está olhando cada coração. Deus, de fato, está olhando cada indivíduo. Naquela multidão de adoradores, Deus procura os verdadeiros adoradores, os que estão adorando de verdade, porque Deus vê o coração. Quando a gente olha, parece que é todo mundo adorador, e é de fato todo mundo adorador, mas quem é o verdadeiro? E aí nós não vamos julgar. Eu não tenho direito nenhum de julgar, você não tem direito nenhum de julgar. Quando tu vê um irmão adorar, se ele grita, se ele fala língua estranha, se ele pula, se ele ajoelha, se ele dá cambalhota, quem somos nós para julgar? Há verdade nisso? Não sei. Eu sou capaz de enxergar a verdade na adoração de alguém? Eu não. Talvez alguém vai dizer, mas isso aí é muito estranho. Sei. Tanta coisa estranha na Bíblia. Davi uma vez adorou, saiu pulando, dançando, e o pessoal olhou e falou, esse cara está doido, esse cara aí está meio ruim das ideias. Mas Davi estava adorando. Miriam, lá do outro lado, saiu dançando, o povo ficou tudo meio escandalizado, mas Miriam estava adorando. Miriam dançou. Davi saiu tocando seu instrumento, pulando, dando cambalhota, o povo riu, falou, está louco. Eu, longe de mim, olhar para você, se expressando e te julgar, eu vou adorar. Não perca tempo, querido, julgando os adoradores, criticando, avaliando. O homem vê o quê? A aparência, mas Deus vê. Visto que a adoração envolve regozijar-se em Deus, ela mobiliza as emoções. É disso que eu estou falando. E a gente canta um louvor aqui, né, que fala, né, que a gente não quer só emoção, né? Tem um louvor aqui que a gente louva, né? Eu não quero só me arrepiar, né? Como é que é? Não quero só me emocionar. A gente quer uma adoração verdadeira, mas a emoção está em nós, porque nós somos esse ser. Coração, alma, espírito, né? Entendimento, emoção. Deus lhe deu emoções para que você pudesse adorá-lo com intensidade. Mas essas emoções devem ser genuínas e não fingidas. É por isso que a gente vê muitos irmãos chorando, porque eles sentem a presença do Espírito.
alguns irmãos falam em línguas estranhas, outros irmãos se prostram, põem o rosto no pó. Tem a ver com emoção. Deus nos deu emoções para nós o quê? Nos expressar. Você já chorou de alegria? Quando você encontra uma pessoa que muito tempo você não via, quando você ganha um presente, você fica tão emocionado. Deus te deu emoção. Tem a ver com isso. Então, quando você chega na presença de Deus, você tem reuniões, tem momentos que você realmente se extravasa. Você dança, você pula, você chora, você fala línguas estranhas, você, sabe, rola, você cai, você dá cambalhota, né? Sei. Ah, pastor, mas é muito estranho. Gente, não vamos entrar no campo do julgamento. Deus lhe deu emoções para que você pudesse adorá-lo com intensidade. Quer chorar, chore. Quer gritar, grite. Quer ajoelhar, ajoelha. Quer bater palma, bata palma. Mas essas emoções devem ser genuínas. Não podem ser fingidas. Como que será que as pessoas estão vendo? Será que eu vou sair bem no filme? E a Joyce está vindo ali filmar. Agora eu vou ficar bonito na foto. Quando ela fizer o réu, que ela jogar lá no Face, no Insta, o pessoal vai, caramba, aquele irmão adora mesmo, hein? Não posso, não faça isso, não finja adoração. Deus odeia a hipocrisia. Ele não quer exibicionismo, ele não quer fingimento ou falsidade na adoração, ele deseja o seu amor sincero e verdadeiro. É um desafio nosso. Chegar na presença de Deus com alegria, se prostrar, se derramar, mas sem ficar olhando para ver se alguém está vendo. Nós não podemos nos intimidar de não expressar a nossa adoração porque alguém está vendo, porque acontece isso também, às vezes a pessoa fica tímida, mas se eu der glória, vai todo mundo olhar para a minha cara, se eu começar a chorar, se eu começar a gritar, vai ficar todo mundo reparando, aí a sua timidez, porque você está preocupado pelo que o vizinho vai pensar, você não adora. E, por outro lado, tem aquele adorador que quer fazer para todo mundo ver que ele adora mais que todo mundo. Você está entendendo? O seu amor deve ser sincero e verdadeiro. Logicamente, só sinceridade não é suficiente. Você pode estar sinceramente errado. E é por isso que tanto o Espírito como a verdade são necessários. A adoração deve ser precisa e autêntica. Precisa porque você sabe a quem você adora, quem é o seu Deus, e você está diante dele, e você se expressa, você se entrega, você se derrama, você vive aquele momento do culto, você está aqui no culto. Você não está aqui para me ver pregar, você está aqui para adorar a Deus. A pregação tem a ver com esse momento da reflexão, do ensino, para que eu possa, na próxima reunião, no próximo momento da minha vida, eu saber o que eu vou fazer. E Deus está nos instruindo nessa noite a isso. Precisa ser autêntica, precisa ser precisa. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Então há essa entrega de emoção, de sentir arrepio, chorar, de entrega, de se prostrar, de levantar a mão, de aplaudir, de gritar, mas há também profundamente doutrinária, consciente, sabendo que a gente não está brincando para mostrar nada para ninguém, a gente está diante dele, e diante dele a gente se entrega, a gente se prostra, a gente adora. Então, usamos tanto o coração quanto a cabeça, quanto a razão. Por isso que fala de culto racional. Não é uma coisa desequilibrada. Se eu choro, eu sei porque choro. Se eu grito, eu sei porque grito. Se eu não choro também, eu sei porque eu não choro. Não é porque o outro chora que eu vou chorar. Eu não estou sentindo o que ele está sentindo, então deixa ele sentir o que ele está sentindo. Quando eu sentir o que ele está sentindo, talvez eu faça o que ele está fazendo. Entendeu? Então é profundamente emocional, mas também profundamente inteligente, doutrinária. Não há nenhuma abordagem do tamanho único, né, para adorar e desenvolver uma amizade com Deus. Então não existe um padrão.
Ó, o padrão é esse, irmão, todo mundo tem que fazer isso. Não, não existe isso. Um padrão, sabe? Uma coisa de um tamanho único para todo mundo. Todo adorador tem que fazer isso, todo adorador faz isso. Não. Para adorar a Deus e desenvolver essa amizade com Deus, uma coisa é certa: você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Seja você. Deus quer que você seja você. Este é o tipo de pessoa que o Pai está buscando. Os que são simples e honestos consigo mesmo perante Ele em sua adoração. Possivelmente você seja um adorador que não faça nada disso que todo mundo faz, mas é você. Você adora a Deus do jeito que você quer adorar a Deus. Talvez você não chore, talvez você não grite, mas você está consciente de que você está diante de Deus, servindo a Deus. Talvez você nunca cante aqui na frente, mas você cante. Talvez você não é tão afinado. Isso não te impede de cantar, de adorar. Entendeu? Então, seja você mesmo, com a sua simplicidade, com a sua sinceridade, adorando a Deus em seu coração e com a sua alma. Terceiro, Deus se agrada quando a nossa adoração é atenta, ela é precisa, ela é autêntica, mas ela também é atenta. A ordem de Jesus, amem a Deus de toda a sua mente, é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada de cântico descuidado, preces mecânicas com frases feitas ou exclamações desatentas, do tipo assim: louvado seja o Senhor, porque eu não tinha o que falar, eu falei isso. Está entendendo? É o jargão. Ah, glória a Deus. Mas não queria falar nada, mas falou que está todo mundo falando. É quase que um jargão. A frase escapa da si. Muitas pessoas não sentiam vontade de falar, mas elas o mundo falando. Por isso que eu não gosto muito daquela coisa que o pregador fica forçando você. Irmão, dá glória. Tá, vou dar. Não, essa foi para mim, agora dá para Deus. Não fica apelando. Se ele quisesse dar glória a Deus, já tinha dado. A gente, às vezes, comete esse equívoco, né? Mas a gente procura se corrigir. Forçando as pessoas a tomar atitudes que elas não querem tomar. Elas acabam falando coisas que elas não queriam falar para Deus. Elas acabam fazendo coisas que elas não queriam fazer para Deus. Isso também não é legal. A pessoa precisa estar atenta no momento do culto. Eu estou no culto, o momento é o quê? De orar? Então vamos orar. O momento é de cantar, vamos cantar. É para bater palma, vamos bater palma. Vamos meditar na palavra. Então eu estou atento ao que já está acontecendo, porque eu sou um adorador que faço parte daquele momento. Deus não se agrada dessas coisas descuidadas. Eu estou fazendo porque as pessoas estão me impulsionando. Mas não seria isso correto? Não é para isso que os pastores estão? Não, não é para isso. A gente ensina, a gente estimula, mas nós não obrigamos nada. Irmão, vamos bater palma. Amém. Vamos bater palma. Quem bateu, bateu. Quem não bateu, não bateu. Irmãos, você pode dar uma glória a Deus. Sentiu no coração, dá. Não sentiu. Não, irmão. A gente, às vezes, faz uma pressão santa, né? Mas não é uma coisa muito saudável quando você só é movido por isso. Então, quer dizer, se eu nunca mandar você dar uma glória a Deus, você nunca vai dar uma glória a Deus? Será que nunca passou pela minha mente, no meu entendimento, que eu possa abrir minha boca e falar: graças a Deus, Senhor, obrigado, glória a Deus, aleluia? Será que eu nunca senti vontade disso dentro de mim? Eu só vou fazer mesmo porque o pastor Paulinho está mandando? E ele mandou 3 vezes, porque ele mandou a primeira, não fez. Você está compreendendo? Parece que eu não estou na reunião, parece que eu não estou. Eu preciso estar atento em todo momento. Se a adoração for mecânica, não significará nada. Você deve envolver a sua mente. Então você deve envolver a sua mente. Eu estou num culto, eu estou numa reunião que tem a ver com Deus. Eu sei quem é meu Deus, a minha adoração é precisa. E eu quero ser autêntico. Eu não quero fazer fingindo ser um adorador.
Então eu tenho que trabalhar a minha mente, porque a minha mente ela vagueia, a minha mente ela me engana, a minha mente eu posso estar aqui, minha mente está lá. Então eu tenho que trazer a minha mente para o culto, eu tenho que trazer a minha mente para a adoração. Se a adoração for mecânica, se eu só estou aqui, mas a minha mente não está naquilo que eu estou fazendo, é uma mecânica. É automático, as coisas estão no automático. Gente, nosso cérebro, ele tem gatilhos de automático assim, tremendo. Às vezes eu saio com o meu carro dirigindo, e aí eu estou acostumado a ir para minha casa aqui numa rota. Alguém por acaso fala assim, pastor, passa em tal lugar assim, para fazer uma coisa, a Mary liga, as crianças e tal. Aí eu saio para fazer o que eles pediram, que é outro caminho. Só que a minha mente não vai. Quando eu for, estou indo para casa, não era para ir para casa, era para ir para lá, porque a mente, ela faz isso com a gente. Você está entendendo? Às vezes você vem para o culto no automático. Você saiu de casa, você já sabe o que vai acontecer lá na igreja. Você entrou aqui, tem aqueles irmãos que já estão acostumados a dobrar o joelho, orar, tem outros que não, tem aqueles irmãos que já sabem o que vai acontecer. Então ele veio, fez todo o processo, mas a mente não estava aqui. O tempo todo ele estava pensando nas outras coisas. E aí você, como adorador, você precisa trazer sua mente também. Porque agora eu vou falar, porque agora eu vou cantar, porque agora eu vou orar. E a minha mente está junto no processo. Eu não estou no automático, eu não estou como quem não sente nada. Isso acontece na nossa vida. Quem dirige sabe disso. Você não olha para a marcha, você não olha para o pé, você não olha. Você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, sem pensar em nada. Quando você está aprendendo a dirigir, é terrível, né? Você fica nervoso, você tem que olhar retrovisor de cima, de baixo, você tem que ver o pé direito, o pé esquerdo, é a marcha, é o ponteirinho, é não sei o quê, é tanta coisa, mas meu Deus, eu não vou conseguir. Eu só tenho 2 olhos para olhar para tanta coisa, para pensar, mas a mente vai treinar, daqui a pouco tu faz tudo isso. Tem gente que dorme dirigindo e dá tudo certo. Até dormindo ele dirige. Porque está tudo na mente. Quando você vem para a igreja, você tem que tomar conta da sua mente, porque pode acontecer de você estar aqui e a sua mente não está funcionando tudo no automático. Então você canta no automático, você ora no automático, você fala as mesmas coisas sempre, você faz tudo sempre da mesma maneira, você não muda nada, porque está no automático. A sua mente não está mais naquela liturgia, a sua mente não está mais naquele sacrifício, as coisas estão funcionando no automático, isso é muito perigoso. Então, quando a coisa é mecânica, isso não significa nada para Deus, porque você já não está mais ali, está no automático. Você deve envolver a sua mente na adoração. Jesus chamou as orações desatentas de vãs repetições. Ele falou, não adianta você ficar falando, só está repetindo, não está acontecendo nada diferente. Vãs repetições. Ora 1 hora, Orou 1 hora, mas só repetiu, ficou ali patinando, vã repetição. Não aconteceu na oração nada novo. Até mesmo termos bíblicos podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado. Então deixamos de pensar no significado. Quando você começa a fazer as coisas sem pensar no porquê, no significado, no sentido daquilo que você está falando, é tão mais fácil utilizar chavões ao adorar, em vez de fazer um esforço para honrar a Deus com palavras originais. Então, isso a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a gente está tratando do culto, da adoração, e às vezes a gente fica só usando expressões que é bonito, frases de efeito, que vão tocar as pessoas, e às vezes as pessoas não falam nada diferente, no sentido inteligente. Ele está doente, mas ele está falando coisas como se ele estivesse vivendo grandes vitórias. Às vezes ele está vivendo de momento de muitas dificuldades. Então ele deveria estar se apegando a mais o momento realmente que ele está vivendo, o que ele está sentindo no coração. Originalidade. Por isso que a Bíblia diz, quem está alegre, canta, não é isso que a Bíblia diz? Quem está triste, ora.
A Bíblia não diz que quem está triste canta para trazer alegria. Não, quem está triste ora. Se você está triste, como é que você vai cantar, celebrar com júbilo se você está triste? Possivelmente, se você fizer porque alguém está fazendo, então não tem muito sentido, não tem muita verdade. Esse negócio é muito complexo, mas é nesse nível que o verdadeiro adorador, ele traz para a realidade da vida dele. Quando você vê Davi se lamentando, quando você vê Davi se prostrando, é porque, de fato, ele está vivendo aquele drama, aquele sentimento de fraqueza, de incapacidade, de quebrantamento. Agora, quando ele está feliz, quando ele está tocando, quando ele está pulando, é realmente o que ele está vivendo. Então, Jesus fala sobre isso. A gente tem que viver realmente a nossa adoração. Deus se agrada quando a nossa adoração é prática, para terminar. Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam-se em sacrifício. Algumas traduções dizem, né? Que ofereçam os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo, agradável a Deus, que é o quê? O culto racional de vocês. Porque Deus quer o seu corpo. Por que ele não diz apresentai os vossos espíritos? Por que Deus mandou apresentar o corpo? Alguém diz assim, Deus quer o coração, pastor. Irmã, não faça isso, olha, Deus não se agrada. Ih, pastor, Deus quer o coração. Aqui está dizendo que Deus quer o corpo. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Por que ele não diz apresentai os vossos espíritos? Porque sem o corpo, você não pode fazer nada no mundo. Aqui na terra, você só é o que é porque você tem corpo. Se você não tivesse corpo, você não vai ver espírito vagando por aí, como diz os espíritas. A pessoa, né, desencarnou e está por aí, precisando, né, vão acender uma vela, porque desencarnou e ainda não foi, tá? Você já ouviu alguém falar isso? É uma mentira. A Bíblia nunca apresenta isso. Depois da morte, segue-se ao juízo. Então, quem desencarnou, não ficou vagando, não existe espírito vagando. Então, por que Deus pediu que você apresente o seu corpo? Porque se você não tiver corpo, o seu espírito não vai fazer nada sozinho. Você precisa do corpo. Na eternidade, você irá receber um corpo novo, melhorado, aprimorado, nós seremos transformados. Mas enquanto você está aqui na terra, Deus diz, dá-me o que você tem. Você tem um corpo, então apresenta o seu corpo a Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode pegar o seu corpo para o levar para a prostituição, porque o seu corpo não te pertence, o seu corpo pertence a Deus. Você já leu 1 Coríntios capítulo 7? Leia 1 Coríntios capítulo 7. O capítulo 6, 1 Coríntios, fala, vossos corpos são templo do Espírito Santo. Deus quer o seu corpo. Ah, Deus quer a minha alma, quer a minha alma, mas Deus quer o seu corpo, alma e espírito. Você deve apresentar o seu corpo em sacrifício a Deus. O corpo também tem a ver com a adoração. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você não vai conseguir adorar sem corpo. Ah, eu adoro Deus só em espírito. Não, e o corpo? Não, meu corpo é tranquilo, pastor. Meu corpo fica à vontade aí. Os gnósticos, isso é uma doutrina gnóstica, tá, querido? Gnosticismo foi uma doença que entrou no cristianismo, ainda no primeiro século. Por isso que João escreve o Evangelho de João, é uma defesa, uma apologia da fé cristã, porque os gnósticos entraram no meio da igreja e começaram a dizer que o nosso corpo é má. O nosso corpo não presta, a gente precisa se libertar do corpo, porque Deus só quer o espírito. Então, aí você desenvolveu uma série de heresias nesse campo do gnosticismo. Gnóstico tem a ver com gnose, de conhecimento. Então, parece que você só precisava conhecer Deus, mas o seu corpo não prestava. Então, aí você tinha pessoas lá que
faziam aqueles sacrifícios, né, de se bater, se esmurrar na parede. O próprio esse menino aí, que fez a reforma protestante, Lutero, até ele se converter, ele se separava, ele se martirizava, ele se esmurrava, ele tinha muitas feridas no corpo, porque ele maltratava o corpo dele para se libertar do pecado. Ele acreditava que o corpo era tão mau que ele precisava se chicotear, fazer aquele chicote com bola, ficava batendo, sangrava, porque ele precisava matar o corpo para poder liberar o espírito. Uma doutrina gnóstica. Maltratar o corpo. Ainda tem gente que faz isso, que quer servir a Deus. Não, o seu corpo é importante para Deus. O tipo de sacrifício não é esse de você, sabe, maltratar o seu corpo, como se, não, meu corpo não presta. Existe uma luta entre a carne e o espírito, então eu tenho que mortificar a carne. Aí pega essas coisas, essas ideias e começa a maltratar o corpo, como se o corpo fosse algo terrível. Não, querido, não é sobre isso. Quando a Bíblia fala que você tem que lutar contra a carne, né? A luta é isso, é o sentimento, o desejo, mas não é você, sabe, se chicoteando, se trancando, sabe, se maltratando, ficando um mês inteiro sem comer para tu ficar fraquinho, para você não pecar. Não, não é isso. É você viver, o seu corpo é templo do Espírito Santo, apresenta o seu corpo agradável a Deus, Deus precisa do seu corpo para você levar a palavra, para você estar com saúde, estar forte para fazer a obra de Deus, para o Espírito te encher, para você ser uma potência na mão de Deus. Então, apresente o seu corpo a Deus em sacrifício, cuide do seu corpo, é o templo do Espírito Santo. Ele quer te usar. Você já ouviu pessoas dizerem assim: eu não poderei estar naquela reunião da noite, pastor, olha, eu não vou poder estar na reunião não, mas eu estarei com vocês em espírito. Mentira. Se você não vier, o seu espírito não vai vir sozinho. Você pode ter certeza. Isso aí é uma outra coisa errada. Ah, não, pastor, eu vou estar lá em espírito com vocês. Você não é espírita, você é crente, pô. Como que seu espírito vai sair do teu corpo para ir na reunião? Você pode falar assim: pô, pastor, eu não vou não, mas, sabe, meu coração, eu vou estar daqui orando para Deus abençoar lá a reunião. Sabe, meu desejo era estar lá, eu vou estar daqui orando com você. Agora, meu espírito vai estar com vocês. Sai fora. Irmão, levanta o espírito do... Vamos ouvir o espírito do irmão. Não existe isso. O dia que separar o espírito do corpo, você morre. Entendeu? Você sabe que isso significa nada, isso é uma coisa inútil. Enquanto você estiver na terra, o seu espírito está dentro do seu corpo. O dia que seu espírito sai do teu corpo, você desencarnou, e aí, ou foi para o céu, ou foi para o inferno. Também não vai ficar vagando, não. Amém? Então, não fala mais isso para ninguém. Pastor, eu não fui no culto, mas meu espírito estava lá. Eu falo: está repreendido, seu espírito está junto com você. Seu espírito está aqui, não. O espírito que está aqui é o Espírito de Deus. Amém? Na adoração, devemos oferecer nossos corpos como sacrifício vivo. Agora, nós normalmente associamos o conceito de sacrifício à morte, né? Alguma coisa que morreu, foi sacrificado, morreu. Mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo. É um sacrifício vivo. Ele quer que você viva por Ele. Por isso que ele fala: apresenta o seu corpo em sacrifício vivo. Uma pessoa que está viva, consciente, amando, adorando a Deus. Aqui, eu estou aqui, estou inteiro, corpo, alma, espírito, coração, mente, sentimento, emoção, estou inteiro aqui, para a glória de Deus, para servir a Deus, para adorar a Deus, vivo para Ele. Se Cristo vive em mim, eu vivo para Ele. Sacrifício, vai ter sacrifício quando você louva a Deus, mesmo sem vontade. Olha, quando sai da sua cama para adorá-lo, estando cansado, ou quando você ajuda os outros, estando esgotado, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus.
Isso agrada a Deus.